Hoje quero te convidar a mergulhar comigo em algo que vai muito além de palavras bonitas. Vamos explorar juntos as parábolas de Jesus. Não como contos antigos e distantes, mas como mensagens vivas que continuam ecoando nos dias de hoje. Talvez mais do que nunca. Cada parábola contada por Jesus carrega um código divino. Um segredo revelado de forma simples, acessível a todos. Mas apenas os que ouvem com o coração conseguem compreender. Porque as parábolas são, na verdade, um convite, um chamado, um alerta. Uma porta aberta para quem tem ouvidos para ouvir e coragem para mudar. Jesus falava com pescadores, agricultores, donas de casa, cobradores de impostos, gente comum, gente como eu e você. Mas o impacto das suas palavras atravessou séculos, porque ele não falava apenas para ensinar, ele falava para transformar. E é exatamente isso que vai acontecer com você hoje, se abrir o coração e ficar comigo até o fim deste vídeo. Vamos começar pela parábola do semeador. Imagine um homem saindo para lançar sementes na terra. Ele não escolhe onde cai, apenas semeia. Algumas sementes caem à beira do caminho e são comidas pelos pássaros. Outras caem entre pedras, brotam rápido, mas murcham ao sol porque não têm raiz. Algumas caem entre espinhos e são sufocadas, mas outras caem em boa terra. E ali produzem frutos. 30, 60, 100 vezes mais. Essa parábola fala diretamente com o nosso coração. A semente é a palavra de Deus. E o solo somos nós. Como está o solo do seu coração hoje? Você tem deixado Deus plantar algo dentro de você? Ou as preocupações do mundo têm sufocado essa semente? Talvez você até ouça a palavra com alegria, mas depois desiste diante da primeira dificuldade. Talvez esteja distraído com as dores, com os compromissos, com a correria. Mas saiba, a boa terra ainda existe. E ela pode ser você. Se você estiver disposto a limpar os espinhos, remover as pedras e permitir que a semente cresça. Não é sobre perfeição. É sobre disposição. É sobre permitir que a verdade de Deus crie raízes profundas dentro de você. E essa não foi a única parábola poderosa que Jesus contou naquele dia. Logo em seguida, ele fala sobre o joio e o trigo. O reino de Deus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, à noite, enquanto todos dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Quando as plantas começaram a crescer, os servos perceberam o joio misturado com o trigo e perguntaram: "Quer que a gente arranque o joio?" Mas o dono do campo respondeu: "Não. Se fizerem isso agora, podem arrancar o trigo também. Esperem até o tempo da colheita. Lá, vamos separar um do outro." Essa parábola é um retrato fiel do mundo que vivemos. Bons e maus vivem lado a lado. E muitas vezes, o mal se disfarça tão bem que parece trigo. Mas Deus vê. E no tempo certo, haverá separação, justiça, recompensa, julgamento. Essa história nos ensina sobre paciência, discernimento e confiança. Nem tudo que parece bom é bom. E nem todo joio será joio para sempre. Mas até a colheita, o nosso papel é permanecer firmes, crescer, frutificar, e não deixar que a presença do mal nos desvie do nosso propósito. Você tem convivido com o joio? Sabe o quanto isso pode ser difícil, mas Deus está te dizendo hoje: calma, no tempo certo, eu mesmo separarei. E então, Jesus compartilha uma parábola que, de tão curta, poderia passar despercebida, mas nela há uma das maiores lições de fé que você vai ouvir hoje. É a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. Uma árvore tão grande que até as aves do céu vêm fazer ninho nos seus galhos. Talvez você se sinta pequeno, insignificante. Talvez a sua fé hoje seja do tamanho de uma mostarda, quase invisível. Mas Jesus está te dizendo: isso basta.
Basta essa pequena fé para dar início a algo grandioso em sua vida. O que você precisa não é de uma fé gigante, mas de um coração disposto a plantar essa pequena semente. Deus faz o resto. Com o tempo, ela cresce. Com o tempo, se torna abrigo para outros. Com o tempo, você se torna forte, enraizado, frutífero. Não subestime o começo, porque é dele que nascem as grandes transformações. E se ainda não ficou claro, Jesus continua com mais uma pérola de sabedoria, a parábola do fermento. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher mistura na massa. Ela usa apenas um pouco, mas toda a massa é transformada. Deus não precisa de multidões, não precisa de grandes recursos. Ele precisa de alguém disposto a agir com fé. O reino começa pequeno, invisível, silencioso, mas pouco a pouco transforma tudo ao redor. Você pode ser esse fermento. Você pode ser o ponto de transformação dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua cidade. Mesmo que ninguém perceba agora, mesmo que pareça pequeno demais, o que Deus planta, Ele faz crescer. E agora chegamos à última parábola de hoje, talvez a mais emocionante de todas, a parábola do tesouro escondido. Jesus disse: "O reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro escondido em um campo. Ao encontrá-lo, ele o esconde novamente. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo." Essa parábola é sobre valor, sobre descoberta, sobre renúncia. Porque quando você encontra o reino de Deus de verdade, nada mais importa. Você entende que tudo o que parecia importante, na verdade, era temporário, e está disposto a abrir mão de tudo, por aquilo que é eterno. Encontrar esse tesouro muda sua vida, transforma sua mente, redefine suas prioridades. Você não vive mais como antes, porque agora você sabe o que tem nas mãos. E eu te pergunto, você já encontrou esse tesouro? Ou está vivendo como se o campo fosse tudo o que existe, sem perceber o que está enterrado ali? O reino de Deus está mais próximo do que você imagina. Talvez hoje seja o dia em que você finalmente o encontra, e se isso acontecer, não deixe passar. Essas parábolas não são histórias antigas. Elas são mapas, elas são bússolas, elas são sementes. E hoje Deus está lançando mais uma vez essa semente em seu coração. O que você vai fazer com ela? Vai deixá-la à beira do caminho? Vai permitir que os espinhos da vida a sufoquem? Ou vai preparar o solo e deixá-la crescer? A decisão é sua. Mas lembre-se, cada parábola é uma chance, cada história é um convite para viver de forma diferente, para crer de forma mais profunda, para amar mais intensamente. E se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comente aqui embaixo: "Quero ser boa terra." Esse pequeno gesto pode ser o fermento que vai transformar a vida de alguém. Pode ser o grão de mostarda plantado no coração de quem precisa. Pode ser o começo de uma grande obra. E se você ficou até aqui, é porque Deus está falando com você. Que Ele continue semeando no seu coração e que você seja boa terra.